A voz normal sempre é de alguém mais livre e mercadista, a voz mais grave sempre é de alguém estatista. Com isso em mente, vamos ao debate. Charles diz: Rafael Scapella, faz isso não, pelos seus últimos vídeos falando de economia baseado em achismos de econotubers, capaz de dizer pérolas como: a escravidão foi boa para os negros, a pobreza na África se resolve com o livre mercado. Ou, a África do Sul crescia muito na época do apartheid. KKKKK. Scapella diz: tradução: seus vídeos não condizem com o que aprendi nos meus livrinhos esquerdistas do MEC, logo fiquei bravinho, e vou te acusar falsamente de coisas horríveis numa tentativa intelectualmente desonesta e patética de te refutar. Afinal nós, militantes esquerdoides, nos acostumamos a não precisar pensar e nem debater, pois basta acusar alguém de algum ismo e pronto, vencemos o debate. Ou pelo menos assim achamos em nossos delírios esquerdopatológicos. Debate comigo então sobre livre mercado. Te desafio. Economista versus econotubers. Eu defendo que nenhum país saiu de pobre para rico na história graças ao livre mercado, e você defende ao contrário. Para começar, nem livre mercado você sabe o que é. Você confunde isso com desburocratização. Charles, capitalismo é 3 coisas: livre troca, livre concorrência e direito à propriedade privada. Ponto final. O resto é balela de esquerdista. A livre troca não causa desgraça. Graças ao livre mercado você tem internet, celular e YouTube para falar mal do livre mercado, e ainda pode ganhar uma grana com Uber e Airbnb. Isso só ajudou a tirar pessoas da pobreza. Corporativismo é a antítese do livre mercado. Empresários e políticos corruptos fazendo maracutaias que beneficiam a eles e prejudicam o povo e o ambiente. Confundir livre mercado com corporativismo é como confundir o Coringa com o Batman. Internet nasceu do nada graças ao livre mercado ou nasceu de anos de investimentos do Estado norte-americano através do Pentágono que desenvolveu a rede? Dou um tempinho para você pesquisar. Charles, o governo com seu enorme poder e dinheiro, que nem preciso falar de onde veio, já investiu sim em tecnologias militares com o intuito de defender a si mesmo de outras máfias estatais, diretamente ou indiretamente. Isso incidentalmente pode ser usado e aperfeiçoado pela iniciativa privada, quem realmente cria as riquezas de quem o governo rouba para investir na defesa de seus interesses. É como quando Edir Macedo faz algo de bom horas, com tantos bilhões e necessidade de manter boa aparência, até esse picareta de carteirinha tem que fazer algo bom de vez em quando. Nas mãos do governo, a internet seria um mero protótipo para servir seus interesses, já nas mãos da iniciativa privada ela floresceu a esse ponto que expliquei. Um ambiente tão bom que trolls socialistopatas podem ganhar dinheiro criando versões da falácia do espantalho numa tentativa patética e hipócrita de criticar a força que o sustenta, o livre mercado. Rafael Scapella, meu caro, você não aprendeu o que é livre mercado, sinto muito. Você só tá repetindo chavões e achismo do seu charado Ideias Radicais. Recomendo leitura de Adam Smith e David Ricardo. Você vai entender o que é livre mercado e vai concluir que nenhum país rico jamais se tornou rico por causa disso. Pelo contrário, todos, sim todos os países que enriqueceram desde Inglaterra, primeira Revolução Industrial, Estados Unidos, França, Japão, Alemanha e se a Europa Ocidental no início do século XX e posteriormente tigres asiáticos e China, todos estes países se alavancaram com estados intervencionistas, reguladores e protetores de suas indústrias. Nenhum ficou rico com agronegócio, só mineração, extrativismo ou apenas escancarando suas fronteiras para importarem tecnologia e venderem roça. Não sou seu hater garoto, exceto quando lhe baixa o espírito de Econotubers RS. Sempre curti seus vídeos e inclusive antes da pandemia fiz uma viagem bacana com home office remoto, brincando de nômade digital com suas dicas. Recomendo você a alguns colegas da FGV como o professor Paulo Gala, que tem vasto material sobre desenvolvimento econômico. Ali você vai entender de vez o que é livre mercado, entender por que a Argentina nunca foi rica, que o neoliberalismo do Chile é insustentável, e como a China, que tinha exatamente o mesmo tamanho da economia brasileira em 1980, hoje se tornou a maior economia do mundo. E dica, na China não foi o livre mercado viu. Para encerrar, visite Shenzhen, não sei se escrevi certo RS. Ande nos melhores trem-balas do mundo, visite os mais avançados centros tecnológicos do planeta atualmente e traga aos seus fãs sucesso. Pedro Torres diz: as 4 grandes questões a serem feitas aos antiliberais brasileiros. Estão dispostos a aplicar o desenvolvimentismo asiático implementando inclusive os direitos trabalhistas asiáticos como jornadas de 12 horas de trabalho, repressão massiva aos sindicatos e salários comparáveis à produtividade, e não há canetada governamental? 2. Estão prontos a reduzir exponencialmente os espaços em cursos de humanas como tais países desenvolvimentistas fizeram e criar uma sociedade onde reprovar em vestibular é uma sentença de pobreza para a vida toda, pois não terá outra oportunidade de refazer o mesmo e aplicar totalmente em ciências exatas tal qual ocorre na Coreia do Sul? 3. Se desejarem aplicar o socialismo nórdico, estão dispostos a abrir mão do salário mínimo nacional, abrir a economia em patamares infinitamente superiores ao brasileiro, no mínimo posição 25 de liberdade econômica, e não aportar fiscalmente nenhuma empresa e não ter acesso gratuito à universidade? 4. Estão dispostos a aniquilar direitos políticos em favor do governo incumbente, mesmo que este eventualmente se torne o total oposto do que você defende? Até medidas puramente de Estado empreendedor não funcionam sem livre mercado.
Sobre tecnologia elevar o desenvolvimento do país é verdade, mas devemos lembrar que o Estado desincentiva a tecnologia com medidas socialistas econômicas. O porquê do Brasil não possui tal tecnologia é simples: se você nasce no Brasil, lugar burocrático, altos impostos e do funcionalismo público, você tem incentivo a ser funcionário público e não de abrir um negócio e inovar em tecnologia. Se Bill Gates nascesse no Brasil, ele seria funcionário público, ele não teria mentalidade de inovação e empreendedorismo, mas sim de ser sustentados pelo setor privado. Charles diz: Não, Pedro, só existe Bill Gates nos Estados Unidos porque o Estado americano investiu anos a fundo perdido buscando a tecnologia que viria a ser a internet. Iniciativa privada, por natureza, não investe a longo prazo a fundo perdido, o Estado sim. E o Bill Gates também teve a ajudinha do Estado americano para ficar bilionário. Tem dúvida disto? Basta uma rápida pesquisa sobre Microsoft, HP e seus contratos bilionários de fornecimento de serviço ao Pentágono, Estado americano. Na história do capitalismo, desde a Revolução Inglesa, existem iniciativas privadas fortes após a constituição de um Estado forte, nunca ao contrário. De novo, não existe país que ficou rico só abrindo seu mercado. Livre mercado por si só nunca transformou um país pobre, subdesenvolvido em potência. China, tigres asiáticos que ficaram ricos nos últimos 40 anos confirmam isso. Tanto a Huawei, China e Hyundai, Coreia, por exemplo, contaram com incentivos, compras governamentais e proteção no início para se tornarem potências globais que são hoje. Sem iniciativa privada igual sem exército, o aparecimento da internet era só questão de tempo em um ambiente de livre mercado. Quer por possibilidade do autoconfisco que o governo americano podia fazer de sua população, já que a produção americana, graças ao seu relativo livre mercado que produz e produziu muitos bens e serviços e outras tecnologias como a eletricidade, carros, smartphones, micro-ondas, geladeira e etc. Todas são invenções americanas e de longo prazo. Inclusive a internet que conhecemos hoje não foi de invenção do exército. A primeira rede mundial de computadores foi feita por Tim Berners-Lee, setor privado. Criou a World Wide Web e criou o HTML e a HTTP, linguagens de programação para a base da internet. Voltando ao fato que o indivíduo antecede o governo, e que governos não produzem riquezas, logo sem setor privado não existe parasita para roubar e dar coisas que antes pertenciam à população e dizer que é de graça ou querer empreender como se o Estado soubesse empreender melhor que o próprio setor privado. Hayek e Friedman já refutaram essas asneiras de Estado empreendedor há um tempo já. Inclusive a China e os tigres asiáticos só cresceram devido a medidas de livre mercado, embora existisse um certo lobby nesses casos. Você fala da riqueza de Bill Gates como se fosse livre mercado kkkk. Patentes fecham e monopolizam o mercado e encarecem o preço do bem ou serviço ao consumidor. É óbvio que ele prestou serviços ao Pentágono, só ele podia usar a tecnologia devido a isso. Agora entende a confusão que tem nessa sua mente doutrinada de UF? Como você bem disse, é possível existir um Estado forte e um setor privado forte, mas você não pode ter um setor privado forte com um Estado grande inchado, que é diferente de Estado forte. Todos os exemplos de países que citou estão acima do Brasil no ranking de liberdade econômica. Coincidência? Caro aluno de Paul Kuhn. Sua mentalidade doutrinada no YouTube confunde desburocratização e ou simplificação de processos com o livre mercado. Na cabeça dos econotubers anarcobobos, a Coreia do Sul e a China abriram seus mercados, zeraram tarifas, desregulamentaram tudo, etc. E daí brotou Samsung, brotou a Huawei, brotou o Smart Grid, maior energética do mundo, Hyundai, etc. E lá também não houve um massivo investimento estatal em educação e tecnologia, foi o homeschooling que deu certo kkk. Só rindo. O argumento o aparecimento da internet era só questão de tempo, foi fantástico, mas aí o Estado acelerou o processo, conta mais. Kkkk. Pelos seus argumentos, não foi o Estado soviético que promoveu a primeira viagem ao espaço, foi o Yuri Gagarin. Não foi o Estado norte-americano que promoveu viagem à Lua, foi o Armstrong. Seria ótimo toda essa desburocratização e cortes de impostos aí que você falou, mas eu nunca afirmei isso desse jeito, seu papagaio de Mac. Então beleza, me fala quantas empresas multinacionais o Brasil tem da época que o Estado investiu forte a ponto de forçar uma industrialização no país nos anos 60 a 80. Aquele analfabeto econômico do Ciro Gomes recentemente apareceu defendendo ideias de que voltaria a essas ideias de desenvolvimentismo econômico, protecionismo e subsídios econômicos desses anos de industrialização forçada que o Brasil teve, porque de novo volto a falar, Estado não sabe empreender. Não é à toa que você não vê mais as empresas japonesas relevantes no mercado internacional ou de outros tigres asiáticos. E se agora o Ciro fosse aplicar isso, já seria a nascente indústria de 60 anos. Aproveitando o que disse sobre brotar multinacionais em economias de livre mercado ou relativo. Ford, Standard Oil, Coca-Cola, IBM, General Electric, Philips, Hewlett Packard, HP, Intel, McDonald's e mais uma porrada de multinacionais brotaram sem uma economia de Estado empreendedor que você heterodoxo defende, caro aluno de Paul Kuhn. Vocês antiliberais dão tiros no pé a cada frase. Thales, verdade, não foi o governo americano que promoveu, foi o dinheiro dos pagadores de impostos. Não foi a União Soviética que promoveu, foi a renda dos contribuintes. Agora tá certo. Henrique Alencar, você continua confundindo desburocratização e simplificação tributária com o livre mercado. E também você tá falando de corrupção, saiu do assunto. Reflete mais um pouquinho.
Não estou confundindo nada, o senhor é que está fazendo ginástica mental achando que isso não são pautas liberais. Desburocratização e simplificação tributária está totalmente dentro do conceito de livre mercado, até porque muitos libertários consideram o imposto como roubo, e liberais clássicos defendem o imposto como mínimo, beirando a zero, apenas para sustentar serviços essenciais e etc. Se o senhor não sabia disso, vai estudar. E você se faz de tonto a não entender que corrupção e aumento de impostos afeta totalmente o mercado. O aumento de impostos e aumento de burocracia aumenta a predação do Estado até na hora de vender uma mortadela, pois não há segurança jurídica para conter parasitas estatais que se aproveitam disso. Se não conseguiu entender o que eu disse e vai ficar se fazendo de trouxa, é melhor ficar falando sozinho, porque qualquer idiota consegue entender que corrupção é uma consequência lógica do aumento de impostos e aumento da burocracia como um todo, e isso é contra a ideia de um mercado livre. Aparentemente mesmo todo mundo explicando, você incrivelmente não conseguiu entender o que é livre mercado, sem mais. A China, Dinamarca e Noruega têm sistemas tributários mais simples do mundo. Nestes 3 países, foi livre mercado que os tornou ricos. Querido, a Noruega e Suécia privatizaram algumas empresas e abriu o mercado nos anos 80. Na Noruega tem um partido de direita e conservador no poder há anos, um mercado bem livre. Dinamarca tem um dos mercados mais livres da Europa, com baixíssimas burocracias para se empreender e impostos bem baixos sobre o consumo em comparação ao Brasil. O fato desses países terem programas sociais ou terem partidos direita e esquerda não significa que não tem livre mercado ou que são socialistas, como alguns esquerdistas burros falam. E outra, assistencialismo são pautas originalmente defendidas por liberais de direita como Milton Friedman. Então sim, nesses 2 foram o livre mercado que os enriqueceram. Meu amigo, socialismo é como livre mercado. Nunca existiu. Sim, o Estado chinês criou zonas especiais de produção, obrigou as empresas multinacionais a compartilhar tecnologia para desenvolvimento local, desenvolveu sistema financeiro local, investiu pesado em educação e altíssima tecnologia. A mão invisível do mercado chama-se Estado chinês. E para finalizar, mesmo a China sendo uma ditadura, eles abriram o mercado nos anos 70 e abandonaram o socialismo depois do desastre causado por Mao Tse-tung nos anos 60. Deng Xiaoping abriu o mercado e trouxe diversas empresas americanas ao implementar as zonas econômicas especiais com baixos impostos e facilidade de contratação de mão de obra local. Por que você acha que a China é uma potência hoje? Acha que foi pelo socialismo? Não foi pelo socialismo e sim pela mão invisível do mercado, como sempre. Então, respondendo sua pergunta, sim, foi o livre mercado que também enriqueceu a China. Henrique Alencar, sim, a Dinamarca e Europa nórdica taxa pouco consumo e fortemente renda e patrimônio. Isso é excelente. Promove estado de bem-estar social. E isso que deu certo e produziu países prósperos e socialmente justos. Quanto à China, trabalho na maior empresa de energia do mundo, Smart Grid. É fantástico como o Estado chinês conseguiu promover um país agrário e atrasado a maior potência econômica mundial. Entenda a China e verá que sem Estado ou Estado mínimo, nenhum país avançou na história. Segue aqui o professor Paulo Gala FGV. Primeiro link na descrição. Na moral, não vou discutir mais nada com vocês. Quer ser gado ruminante e dar o dinheiro do seu suado trabalho para um bando de político bandido e parasita? Fique à vontade, amigo. Só sei que se no futuro os impostos triplicarem e a hiperinflação comer geral, e ficar cada vez mais difícil de empreender, tenho certeza que um monte de gente vai passar a sonegar via criptomoedas e sair desse país. Quero ver quem vai pagar a conta do amado Estado e das estatais que vocês tanto amam, kkkk. Eu é que não vou entrar nessa canoa furada. Relaxa, na China ok, na Europa e lotada de estatais, impostos e pergunte a eles se os caras preferem o Brasil, kkkk. José diz. Henrique Alencar, só se for na sua cabecinha de vira-lata. Livre mercado de livre não tem nada, totalmente controlado e monopolizado. Sanções e embargos comerciais aplicados mundo afora. Para os cegos vira-latas apoiarem o teatrinho da liberdade americana, que também de liberdade não existe porra nenhuma, pagam até para respirar nos Estados Unidos. Mesmo assim temos que tolerar os que arrotam livre mercado e que ainda recebem o apoio de vira-latas cegos que ainda não enxergaram que livre mercado é apenas um meio de exploração e escravidão do mercado através do liberalismo, capitalismo. Na Europa não existe Estado mínimo e ponto final. Por favor, escreva seu exemplo de Estado mínimo, por favor. Haja paciência com esses fanfarrões. Henrique diz. José, kkkk, cara, aprende a fazer uma boa colocação primeiro. Você parece que escreveu de trás para frente, totalmente sem pé nem cabeça o seu texto. Mas eu acho que entendi o que você quis dizer. Primeiro, quem disse que os Estados Unidos são exemplo de livre mercado? Existem países como Estônia, Singapura e Suíça que são bem mais livres economicamente. E outra, por que você acha que existem monopólios? Acha que são empresas que surgem naturalmente no livre mercado? A maioria dos monopólios, principalmente no Brasil, são estatais ou empresas amigas do governo que recebem crédito fácil e só estão de pé justamente porque usam o governo como muleta. Senão já teriam falido há muito tempo. Você não entende nada de livre mercado e fica usando esse jargãozinho de Ciro Gomes e Mac achando que tá falando algo concreto. Sem mais. Não, amiguinho do cerebim de azeitona, então seu exemplo são Estônia, Suíça e Panamá? Isso mesmo, sabichão da bala chita, países pequenos sem capacidade de produção, verdadeiros paraísos fiscais. Estados Unidos, meu filho, é mais do que exemplo deste livre mercado que você tanto adora, dinheiro público somente para corridas espaciais e guerras.
Bem-estar social, exatamente, seu mercadinho toma conta. Gasolina já deu o sinal da merda que vocês estão fazendo. Energia na ponta do gatilho, mas os patriotas querem bis.